Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Vamos seguir a nossa exposição no livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos ao capítulo 12. E sim, é o capítulo inteiro. O culto das 6 eu terminei 7h15. Eu espero que você tenha reservado seu horário até 10 horas da noite. Eu acho que antes disso eu não consigo terminar. Porque agora não tem limite, né? Tinha gente já segurando, o diácono olhando para minha porta, tipo assim: ô pastor, o povo tem que entrar no próximo culto, libera aí o negócio. Eu tive que dar o recado das eleições, aí que a gente estendeu um pouquinho mais ainda. Então, apertem os cintos. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5. E depois, conforme eu vou expondo as escrituras, a gente retorna ao texto, versículo a versículo na exposição. Para eu não ler tudo agora e ter que ler na exposição, então vamos ler só os 5 primeiros versículos. E depois, conforme eu vou expondo o texto, nós voltamos à leitura versículo a versículo. Atos 12, de 1 a 5. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos orar? Te louvamos, ó bom Deus, por tua palavra e rogamos-te, instrua-nos nela, fortaleça-nos em ti, guia-nos em tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Irmãos, por mais que nós olhamos aqui a oração da igreja, e por muitas vezes esse é o ponto ressaltado desses textos, essa oração da igreja foi necessária por conta de um homem que tinha o seu ego muito exacerbado. Aquilo que nós temos chamado de ególatra. Aquele que idolatra o seu próprio ego. Aqui é como se fosse um narcisista. Narciso, aquele belo, bonito, agradável, mais ou menos que nem eu, sabe? Bonitão assim. E tão apaixonante, tão querido, maravilhoso aquele homem, olha o seu reflexo na água e o se deseja ao ponto de querer se abraçar, ele morre afogado. Em algumas medidas assim somos nós. Ansiamos abraçar a nós mesmos, desejamos-nos a nós mesmos, exaltamos-nos a nós mesmos. Idolatria do próprio ego. Ou, como temos dito, ególatra. Esse texto, capítulo 12, vai falar de um ególatra chamado Herodes. Herodes Antipas. Esse ególatra, com seu ego exacerbado, para ser aprovado, ele prende, ele mata, ele persegue, ele se exalta. Inicia e termina esse capítulo falando dele. Inicia falando de que ele passa por cima de tudo e de todos para ter a sua aprovação. E termina falando do fim de todo ególatra. A condenação, a morte. Claro, nós veremos aqui que não fala simplesmente de outro, por muitas vezes isso fala sobre nós. Sobre a nossa vontade ser feita, sobre os nossos planos serem cumpridos, sobre os nossos anseios serem sempre saciados. E por muitas vezes nós usamos como desculpa outras coisas. Por vezes nós dizemos que nós gostamos disso, nós gostamos daquilo, e nós desprezamos as pessoas que fazem de um modo diferente porque nós gostamos das coisas do nosso jeito, a nossa maneira. E que se não for assim, está errado. Tem 2 jeitos de fazer. O jeito errado e o meu jeito. Às vezes é mais ou menos isso que a gente fala. É assim que a gente vive. Sim, nós idolatramos a nossa própria vontade e queremos que ela seja cumprida. Por isso que nós muitas vezes ficamos impacientes, porque não é nossa vontade e o nosso tempo, mas é a vontade de Deus e o tempo de Deus.
Quando você não consegue esperar e fica impaciente, é porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus, então nós ficamos impacientes. E assim nós podemos estender para várias outras áreas da vida. Quando nós ficamos inquietos em muitas coisas porque nós não aceitamos a soberania de Deus em nossa vida. Nós queremos que seja do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo. Idolatria do nosso próprio eu. Ih, pastor, eu sou um ególatra. Sim, somos. Sim, somos. Quando você olhar para Herodes, enxergue a si mesmo. E veja em que medida você precisa devotar toda a glória a Deus, entregar-se a Deus, submeter-se a Deus, e não suas próprias vontades. Então o texto está falando do caminho do ególatra. Como ele inicia e como ele termina. Como ele passa, trilhando por vezes sangue de pessoas, cheiro de morte. Ele vai resultar na verdadeira morte. Olhando para o texto novamente, irmãos, ver aqui que primeiro o ególatra ele quer ser validado e se afunda em pecado para que essas coisas aconteçam. Nós vemos aqui no versículo 1 falando que por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Em certo momento, Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, aquele que matou as crianças em Belém depois do nascimento de Jesus, e os magos do Oriente não voltaram para falar quem era e onde estava, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Esse era Herodes o Grande. O neto dele, Herodes Antipas, que reinou por volta de 41 a 44 depois de Cristo, nesse local da Judéia, Samaria, nessa região. Ele foi o tetrarca, o responsável nessa área. E aqui diz que ele prende e mata. Por quê? Por simples capricho? Não. Ele tomava para si uma ascendência judaica. Ele era neto de uma judia. Então ele conhecia a lei de Deus. Ele lia a lei de Deus. Estudiosos vão dizer que ele tinha a honra de ler textos bíblicos em público. E aqui, por ser conta de uma das festas de Israel, ele estava lá, com o povo de Deus, para receber todas as honras dos judeus. Só que o judeu entendia que um cristão é um idólatra, porque ele não honra somente o Deus de Israel, ele colocou esse tal de Jesus como Deus com ele. Sim, é nisso que nós cremos, Jesus é Deus. Para um judeu, somos idólatras. Qual que é o castigo da idolatria? Morte. E se eu incentivar pessoas a caminhar na idolatria comigo, morte também. Se eu convencer uma cidade, eu tenho que ser morto pela espada. Olha o que acontece com Tiago. Em outras palavras, Deuteronômio 13, do 6 ao 18, é o que fala sobre isso. E ele se vale da palavra de Deus para matar seus irmãos. Ele se vale de Deuteronômio para acusar os cristãos de idolatria, matar os cristãos, e assim ele ganha a aprovação dos judeus. Olha um homem zeloso, olha aquele que zela pela palavra de Deus, está honrando aqui a nossa vontade sobre esses idólatras que estão abandonando o nosso Deus. Não, sabemos que essa é uma compreensão errada, mas ele se vale da palavra para ter aprovação para si mesmo, para ser honrado, para ser aplaudido. Herodes percebeu que isso foi bom aos olhos dos judeus, recebe a aprovação, e o que ele faz? Ele quer mais. Vou prender mais um, vou matar mais um. Hoje foi Tiago, irmão de João. Deixa eu prender Pedro, ele vai ser o próximo. E olha só quem são. Tiago, João e Pedro eram os 3 que estavam com Jesus nos momentos em que Jesus chamava só alguns para perto de si. Era a nata da liderança. Tiago, João e Pedro eram aqueles que estavam com ele no Monte da Transfiguração. Eram aqueles que estavam com ele na casa de Jairo, quando a sua filha foi ressuscitada. Era aquele que o acompanhava. Então eu mato um, já prendo o outro, daqui a pouco é João para a fila também. Eu pego os 3 maiorais e principais, os que mais andaram com Jesus, já começa a matar, esse povo começa a dispersar e chega. Tiago fora morto, Pedro agora está preso. Imagine como não fica a igreja. Um já morreu, o outro foi preso, amanhã vai ser apresentado para ser morto, e agora? Irmãos, muita perseguição acontece na igreja por conta de status entre o povo. Tiago foi morto, o povo se alegrou.
Agora Herodes quer matar mais um para ser aprovado, e assim vai continuar. A igreja sofre por caprichos de homens, por ególatras quererem ser exaltados, a sua vontade ser cumprida, eles passam por cima de tudo e de todos, independentemente de quem, e o que pode acontecer uns aos outros. Por vezes somos nós fazendo isso, o nosso pecado é assim. Passamos por cima das pessoas no trabalho, passamos por cima das pessoas em casa, passamos por cima das pessoas em diversas situações para que a nossa vontade seja cumprida, para que o nosso ego seja satisfeito, para que o eu se satisfaça. Sim, às vezes fazemos isso com os filhos, pais. Ô pastor, dia dos pais está dando um puxão de orelha desse? É para que a gente seja fiel, para que as crianças cresçam mais firmes, tá? Entenda isso como encorajamento. Não puxe para si a honra, toda honra e glória a Deus. Que por caprichos nossos, por vezes nós mesmos sofrendo, e a sensação imediata de satisfação do pecado faz com que nós queiramos mais e mais e mais, só que a gente vê que só vai se afundando em um lamaçal, só vai se sujando cada vez mais e fica cada vez mais difícil se limpar dessa imundícia, dessa carniça. Só que o ruim é que quanto mais tempo a gente passa nessa imundícia, mais a gente se acostuma com o cheiro. E daqui a pouco, tanto faz como tanto fez. Tem nada demais isso aqui não, pastor. Não está prejudicando ninguém, não está fazendo mal a ninguém. Nós nos acostumamos tanto com o cheiro terrível do pecado, que não nos incomoda mais. Nosso nariz fica amortecido quanto a esse cheiro de morte. Enquanto nós deveríamos ser o bom perfume de Cristo, por vezes nós nos apegamos ao pecado e cheiramos morte. Infelizmente, isso acontece. Qual que é o remédio contra isso, irmãos? Qual que é o remédio para lutar? Quer seja contra aqueles que se investem contra a igreja, perseguem os cristãos, ou contra nós mesmos e o nosso pecado, é o que a igreja faz. Olha o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Você se encontra em um momento de perseguição? Ore. Ore incessantemente. Ore. Está difícil? Está duro? Está complicado? Não está aguentando? Fale com Deus. Imagina a preocupação da igreja. Um dos nossos líderes já foi morto, um dos apóstolos do Senhor já foi morto, o outro está preso, a igreja está perdendo a sua liderança, e agora imagine o desespero dessa igreja. O desespero dessa igreja, o que ela faz? Fervorosamente ela ora a noite inteira. E nós veremos que no meio da noite, quando Pedro vai ser liberto, ele chega na casa, o povo está acordado, orando. Porque quando algo terrível está acontecendo com alguém que a gente ama, a gente ora. Agora deixa eu contar para você, tem algo terrível acontecendo com alguém que você chama de irmão. Temos orado? Há cristãos perseguidos. Por vezes nós estamos sofrendo uma perseguição social, estamos sofrendo uma perseguição por conta em quem nós confessamos e o que nós fazemos. E sim, isso é uma perseguição. Só que por vezes você não está passando por isso, mas o seu irmão está. Temos orado uns pelos outros, a dificuldade que uns os outros têm enfrentado. Temos orado por aqueles que têm simplesmente sido perseguidos por portar uma Bíblia, que por vezes eles rasgam um pedacinho aqui e guardam bem escondidinho no bolso, para que em momentos, quando está sozinho, ele abra e decore aquele texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, e fica decorando, daqui a pouco ele troca com outro. Porque isso aqui é fácil de encontrar, mas um papelzinho amassadinho no bolso é mais difícil. E sim, há cristãos no mundo fazendo isso, guardando folhas da Bíblia, esperando o momento para poder trocar com outros irmãos e ser edificado por outras folhas da Bíblia. Nessa situação, pastor, sim, disso para pior. Porque não é uma perseguição de um homem, por vezes é a perseguição do Estado, toda uma nação, ou grupos terroristas simplesmente fechando os cristãos dentro da igreja e tacando fogo neles lá dentro. Hoje isso, pastor, sim, hoje, na Nigéria. Alguns grupos extremistas continuam fazendo isso. Há mais mortes na Nigéria do que em guerras.
E as únicas vítimas são crentes. Temos orado, irmãos? São nossos irmãos. São nossos irmãos. A igreja precisa fervorosamente orar. Por eles e por nós mesmos. Precisamos orar para que nós não sejamos ególatras e sejamos indiferentes a esses que sofrem. A indiferença é pior do que o ódio. Eu tenho dito isso. Se você já me ouviu falando isso, vou falar mais uma vez. Porque com ódio, pelo menos você persegue um pouquinho a pessoa, você quer saber como ela está. Mas a indiferença é como se ela morresse. Tanto faz como tanto fez. Você apaga a existência daquela pessoa. O ódio você ainda se preocupa. Você quer ver se a pessoa está se dando bem ou não para você alimentar o seu ódio. A indiferença, ela pode morrer para você não mudar nada. Isso é terrível. Um cristão ser indiferente à dor dos nossos irmãos, isso não pode acontecer. Oremos. Oremos fervorosamente por aqueles que sofrem perseguição, quer aqui, quer do outro lado do mundo, porque somos irmãos em Cristo Jesus. Busquemos fervorosamente a Deus em favor disso. E caso nós estejamos causando algum tipo de mal, vivendo como ególatras, prejudicando uns aos outros, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos transforme, nos molde. Busquemos a Deus em oração. Coloque a Deus em oração essa sua dificuldade, esse seu ego, para que Ele te quebrante, quebre esse vaso e faça um vaso novo. Irmãos, por mais que o ególatra, ele planeja, ele persegue, ele quer ter o seu ego ali cada vez mais afagado, então ele faz planos para isso, Deus pode mudar, Deus pode transformar. Deus não permite que alguns planos dos ególatras ocorram. Deus livra a sua igreja da perseguição desses ególatras. É o que nós veremos a partir do versículo 6, que nos diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Olha só o que está acontecendo. Tiago já tinha morrido, né? E Deus permite que alguns dos seus filhos sejam entregues e mortos por serem fiéis. Mas com muitos outros, assim como Pedro, ele liberta, salva e faz com que a igreja desfrute da graça de Deus, da libertação que há em Deus. E olha só, o homem está acorrentado, ele não está acorrentado com algemas, é acorrentado uma mão em um soldado, outra mão no outro soldado. Sentinela na porta, sentinela na outra porta. E o que Pedro está fazendo? Dormindo. Dormindo. No outro dia ele vai morrer. E esse homem dorme. Se você tem um exame no dia seguinte, você fica morrendo de ansiedade, perde o sono. Se você tem alguma coisa importante para fazer no outro dia, você tem que tomar um remedinho para conseguir dormir, porque não dá, a ansiedade está 1000. Se o seu chefe fala assim, amanhã a gente conversa, pronto, acabou com o seu dia, acabou com a sua noite. Você não toma café da manhã, você passa mal a noite inteira, o dia inteiro, até o chefe chegar. Às vezes ele só chega depois do almoço, você está em jejum até, e não aguenta mais. Esse homem vai ser morto. Ele sabe que ele vai morrer, e o que ele faz? Dorme. Pedro, passa a receita para mim. Preciso dessa droga, cara, eu não consigo ficar assim. Sabe o que é isso? É a paz que excede todo entendimento que guarda a nossa alma em Cristo Jesus. É a paz que vem do Espírito Santo. É o consolo que só o nosso Senhor dá. O que Pedro sabia? Pedro sabia que ele poderia ser liberto ou que ele morreria. E que tudo isso seria para a glória de Deus. Lembram de Ananias, Misael e Azarias? Ou Sadraque, Mesaque e Abednego? Toca-se a fanfarra, aqueles homens ali diante daquela estátua de Nabucodonosor, eles não se prostram e falam assim, vou tocar mais uma vez, se vocês não se prostrarem, serão lançados na fornalha ardente. Saiba o seguinte, não nos prostraremos. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, seremos lançados e mortos. Mas seremos fiéis ao Senhor. Este é Pedro.
Se Deus me libertar do cárcere, serei liberto. Se Ele não libertar, que a minha morte o glorifique. Deus é soberano. E por vezes é isso que mata o nosso coração ególatra. Nós não queremos aceitar a soberania de Deus, nós queremos que a nossa vontade seja feita, por isso que nós não dormimos, por isso que nós não descansamos. Por isso que a gente não entende quando o salmista fala, deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Às vezes a gente olha para o salmista e fala assim, cara, como? E a gente está falando de um período quando o inimigo invadia as cidades e matava pessoas. Hoje a gente se preocupa se postaram sobre nós ou não. Se estão falando mal da gente porque a orelha está esquentando ou não. Olha a preocupação que a gente tem. Preocupações sociais e egoístas. Enquanto esses homens tinham preocupações pela própria vida e mesmo assim, dormem. Descansam. Confiança de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E uma outra coisa, irmãos, que fortalece a nossa vida, é saber que tem pessoas orando por nós. Saber que tem pessoas que se importam conosco e têm intercedido pela nossa vida. Isso nos fortalece. Isso nos encoraja. Isso nos anima. É a mesma coisa que dizer um eu te amo, quando a pessoa fala assim para você, estou orando por você. Nossa, até morre. Fala, que bênção, obrigado. Deus fortaleça a sua vida, eu vou orar por você também. Irmãos, versículo 7, fala que sobreveio um anjo, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as sandálias, e assim ele o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Olha só, uma luz irradia na prisão, e o anjo ainda tem que dar uma cutucada em Pedro, porque ele continuou dormindo. Tamanho era o sossego e descanso desse homem, que depois de uma luz radiar em tudo, ele tem que ser chacoalhado para ser acordado. Acorda, homem, vamos, vou te tirar você daqui, e cai as algemas da mão. Ele fala, vamos, calça as sandálias, cinge o seu lombo, põe a capa, vamos embora. Lembra que período é isso que está acontecendo? É o período da Páscoa. Como que a Páscoa deveria ser celebrada? Lombos cingidos, túnica vestida, sandálias nos pés, porque daqui a pouco o faraó vai expulsar a gente daqui. Estejam prontos para zarpar, estejam prontos para serem libertos. Não é esse o significado da Páscoa? Então o anjo vira para ele e fala assim, vamos, essa é a Páscoa do Senhor, você está sendo liberto da escravidão. Deixa eu tirar você daqui. Eu estou te tirando das cadeias, e Deus de fato faz isso conosco, Ele nos liberta com a Páscoa. Ele nos liberta dos grilhões que até os homens nos colocam. E olhe só o que Ele faz, Ele detalha essa fuga, versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua logo adiante. O anjo se apartou dele. Sai do lado dos soldados, passa pelo primeiro sentinela, passa pelo segundo sentinela, portãozão trancado, ele se abre automaticamente, Pedro sai. Olha a guarda que tinha sobre ele. Algemas com guardas, sentinelas na sequência, portão trancado, e Deus liberta tudo. Por quê? Porque não há portões ou ferrolhos que possam nos prender se Deus quer libertar. Se você tem esse problema com o seu ego, se você tem algum problema em sua vida, algum tipo de vício, alguma coisa que te prende, entenda, Deus é poderoso para te libertar de qualquer coisa que você esteja aprisionado. Mas tem que buscá-lo e confiar nele. Pedro dormia descansando que Deus estava no controle. Descanse e Deus te liberta. Pare de tentar usar os seus meios, tentar fazer fuga, tentar buscar na sua própria força. Descanse em Deus. É Ele quem liberta, é Ele quem restaura, é Ele quem salva. Descanse no poder dele.
Descanse na suficiência dele. Entregue, ore, coloque: Deus, eu não consigo lidar com este pecado. Esse aqui é um problema que eu não consigo resolver. Me ajuda, eu vou dormir e descansar, que o Senhor me liberte disso. Saiba, Ele liberta. Ele liberta. Ele é poderoso para assim fazer. Pedro pensou que tudo isso era uma visão. E quando o anjo se aparta, ele entende o que está acontecendo. Ele cai em si, versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Deus me libertou do que estavam intentando contra mim. Deus me libertou da malícia, da maldade, da egolatria desses homens. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A igreja continuava firme em oração. Igreja orando durante a noite inteira. Tiago foi morto, Senhor, liberte Pedro, tenha misericórdia, fortaleça a tua igreja, não permita que o nosso irmão sofra nas mãos desses incrédulos e iníquos. Imagina a oração constante, fervorosa, eles orando a noite inteira. E o que acontece? Versículo 13, ele bate ao postigo do portão. Vem uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Parece a gente, né? Eu me vejo nisso daqui. A gente dobra os joelhos e ora. Ora, ora. Deus responde. A gente olha a resposta de Deus e volta. Deus já deu a resposta, está aqui, a graça, a dádiva, a bênção. Parece que a gente ignora. Deus entrega a nossa resposta, falou: Deus, liberta Pedro, ela vai e abre a porta. Pedro, gente, Pedro está aí. Como assim Pedro está aí? Deus deu a resposta, Deus atendeu, por que você não abre logo a porta e fala com esse homem? É para ressaltar que por vezes a gente está tão preso no pedido, tão preso em ficar procurando motivos para ficar orando a Deus, tão preso no problema, que quando Deus dá a solução a gente nem vê. Quando Deus coloca diante de nós o problema resolvido, a gente nem enxerga, porque a gente está focado em ver o problema e o erro. Não é isso? É mais ou menos quando a gente arrumava a cama e a mãe ia olhar depois. Mamãe, arrumei o quarto. Arrumou que nem o seu nariz, né? Porque olha isso daqui. Esse chinelo, esse negócio torto, essa coberta mal dobrada, isso e aquilo, e não sei o quê. É mais ou menos isso. Ou quando a gente falava para o chefe, terminei o serviço, está tudo certo. Ele olhava e falava: fez que nem o teu nariz também, né? Com quem você aprendeu isso daí? Comigo que não foi. Que mal feito, e começa a inchar todos os defeitos, todos os erros. Aqui, por vezes nós estamos focados no erro, no pecado, na desgraça, nas coisas ruins. E quando Deus mostra as coisas boas, a gente nem vê. De tanto problema que a gente quer enxergar, a gente não consegue ver a graça de Deus sendo manifestada na nossa vida. Ela viu e foi conversar com os irmãos. Viu, Pedro está aí. A mulher está doida. Como assim Pedro está aí? Deve ser um anjo. E Pedro: gente, os guardas vão vir atrás de mim. Gente, abre aqui. Eu sou um fugitivo. Até que abre. Abrem, eles ficam atônitos, extasiados, e olha só o que acontece. Versículo 17, fala ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Imagine só, abriu a porta, e quando eles vêm, entendem o que está acontecendo, eles dizem: glória a Deus, Deus é maravilhoso. Para, os guardas estão aí, eu vou ser morto. E ele explica: eu estava dormindo, o anjo me acordou, já estava liberto, passei pelos lugares.
Quando eu vi, eu estava na rua, livre. Aí eu vim aqui porque eu sabia que vocês estavam aqui. Eu sabia que vocês estavam unidos orando. Eu tinha certeza que vocês não estariam dormindo. Sabe aqueles que você pode recorrer a qualquer horário? É isso. Eu sabia que vocês estavam aqui em oração pela minha vida. E eu sabia que aqui era um lugar de refúgio para mim. Falando baixinho. Eu vou embora. Avisa a liderança. Avisa Tiago. Pedro, Tiago morreu. Não, não é esse Tiago. Estou falando do outro Tiago, o irmão de Jesus. O mesmo que escreveu a carta. O mesmo que no capítulo 15 vai ser quem está presidindo o concílio de Jerusalém. Quando o concílio de Jerusalém está terminando, no fim do capítulo 15, fala ali que Tiago toma a palavra e dá o veredito final. Quem é esse Tiago? Irmão de Jesus. O mesmo autor da carta. Fala para Tiago e para os irmãos que Deus operou uma graça maravilhosa em nosso meio. E se Deus me libertou, Ele tem um propósito. Eu não vou ficar aqui para ser preso de novo. Eu vou pregar o evangelho onde Ele me mandar. Se Ele me libertou, é porque Ele tem um propósito. Às vezes Deus liberta e a gente fica esperando para ser pego de novo. Deus liberta, a gente só fica esperando assim para... Peguei você. Que coisa, não. Vou voltar para o meu vício, vou voltar para o meu pecado, vou voltar para a minha desgraça. Se Deus libertou, foge. Para de ficar andando perto da besteira que te incomoda e te faz cair de novo. Se Deus te libertou disso, pare de se envolver com isso. Vire-se completamente. Converta-se nessa área. Sai. Deus libertou para um propósito. Eu vou embora daqui. E ele saiu. E pede para que os irmãos sejam avisados sobre isso. Versículos 18 e 19. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. O dia raiou, os homens acordaram. Cadê o homem? Sumiu, alvoroço na guarda. Chega Herodes e fala, traz aqui Pedro que eu vou matar. Então, Pedro não está aqui. Vão procurar, e procuram em tudo quanto é canto. Talvez tenham passado na casa da mãe de João Marcos, Maria. Passou em vários lugares, Pedro já havia fugido. Não encontram, chamam as sentinelas e instauram um inquérito contra eles. Nada é descoberto. A única coisa que eles poderiam fazer é assim, a gente dormiu, ele sumiu. Não tem muito que eu posso dizer. Ele desapareceu. Como? Não dá para explicar. Desapareceu, não sei. Quando a gente abriu o olho, o homem já não estava aqui. Só que um prisioneiro é de responsabilidade de quem está cuidando dele. Se o prisioneiro era para ser morto, então agora o sentinela será morto. Isso que significa ser justiçado. Em algumas outras traduções está escrito executado. Esses sentinelas foram executados. Por quê? Porque um ególatra queria que os seus anseios fossem supridos. Ele queria matar Pedro, já que Pedro não estava ali, então vou matar esses sentinelas que o deixaram escapar. Este é o caminho dele, é um rastro de sangue e cheiro de morte. Todos que estão ao seu redor, quer seja aqueles que ele está perseguindo, ou quer seja aqueles que eram para auxiliá-lo, ele vai passar por cima de todos e vai matar todos para que os seus intentos sejam cumpridos. Um ególatra não se preocupa com ninguém, ele vai passar por cima de todos e matar a todos se necessário, porque o que importa é o seu ego, o que importa é o seu eu, o que importa é a sua vontade. Este é o caminho do ególatra. Mas para onde leva então esse caminho? Qual é o final deste caminho? O texto nos diz. O texto nos diz que Deus não permite que os seus planos sejam cumpridos em toda a sua completude. Alguma coisa ele deixa acontecer pelos seus próprios propósitos, outros ele liberta, como libertou Pedro, mas nós sabemos o caminho daqueles que agem dessa forma e não se encontram com o nosso Senhor. Deus castiga aquele que não glorifica. Aquele que toma a glória somente para si, Deus o pune. Versículos 20 até o final do capítulo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém esses, de comum acordo, se apresentaram a ele. E depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram
reconciliação, porque a sua terra abastecia o país, sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido do trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão. Voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Deus castiga aquele que toma a glória para si. Herodes Agripa provavelmente fora participar ali de uma festividade de honra ao imperador. O imperador era honrado, os reis eram convocados ali, participavam de uma festa, e o festival normalmente era a festa da colheita, por isso que se fala aqui de abastecimento do país. Provavelmente uma festa do trigo, e depois dessa festa eles conseguiriam negociar. Tiro e Sidom era completamente dependente das plantações de Israel, então eles precisavam de um acordo político, para que novamente eles pudessem ser abastecidos de trigo, voltando a comercializar. Então era um plano todo de negócio, e ele vai se aproveitar disso. Vocês dependem de mim, eu vou aí, vou esmagá-los e vou mostrar que eu sou necessário para vocês. Está vendo como tudo envolve o ego? E não somente aqui, Flávio Josefo faz também uma descrição disso que aconteceu, dessa morte de Herodes Agripa. Josefo escreve que no segundo dia de os jogos que aconteciam normalmente nessas festividades, Herodes entrou na arena no romper do dia. Estava vestido com uma peça tecida de fios de prata. E o sol nascendo, e aquele sol batendo, e os fios de prata reluziam e iluminavam. E ele ficava todo brilhoso, o seu manto iluminado pelo reflexo. Os seus bajuladores começam a falar, mais ou menos assim: que sejas propício a nós, se até aqui nós te temíamos como um homem, todavia daqui em diante concordamos que tu és mais do que mortal em teu ser. E o rei não repreendeu nem rejeitou essas lisonjas como ímpias. Ele tomou o adjetivo de Deus, segundo Flávio Josefo, e Lucas fala para nós que quando ele falava, os homens diziam: essa é a voz de Deus, não voz de homem. E o seu ego se inflou. Eu sou como Deus. Sim, a minha vontade é cumprida. Sim, eu sou bom mesmo. O texto me diz que no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu. Por quê? Porque como nós lemos em Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com ninguém. Esse Herodes Agripa não era um conhecedor da lei. Ele não tinha a primazia de ler a lei diante do povo nos festivais. Ele não era alguém que sabia o que significava o texto de Deuteronômio, por isso que mandou matar a Tiago a fio da espada. Ele não era alguém que entendia a lei do Senhor. Por que ele toma a glória do Senhor para si mesmo? Será que ele de fato conhecia a palavra de Deus então? Quando nós tomamos para nós aquilo que deve ser voltado somente a Deus, Deus não perdoa. Deus não divide a sua glória com ninguém. E como termina então o caminho do ególatra? Em morte. Calvino comenta que o corpo de Herodes cheirava mal por causa da podridão, do modo que ele não era nada além de uma carcaça viva. Outras fontes escrevem a morte excruciante de ser consumido por vermes. Um relato se refere a Antíoco Epifanes, o tirano que perseguiu os judeus na revolta dos Macabeus, que foi ferido de uma doença incurável, e diziam assim: assim o corpo do homem ímpio fervilhava de vermes, e enquanto ele ainda vivia em angústia e dor, a sua carne apodrecia, e por causa do seu fedor o exército inteiro sentia repulsa por sua deteriorização. Uma morte terrível. Como eu disse, o caminho do ególatra cheira a morte. O caminho do ególatra cheira a podridão.
Pastor, mas em algumas coisas eu me identifico como idólatra. E agora? Dê a glória a Deus. Se esvazie disso. Porque é um caminho de morte sem volta. Assim como nós andávamos outrora nos cursos desse mundo, conforme o espírito da potestade que habita nos filhos das obediências, como nós andávamos outrora. Precisamos ser libertados por Cristo Jesus. Assim como a festa da Páscoa significa a libertação dos pães asmos, que significa retirar a contaminação do Egito, retirar a contaminação idólatra que há em nós, é ser limpo isso, tire todo o fermento, ser purificado. Assim nós precisamos ser. Ao invés de matar as pessoas para tentar mostrar justificação, é matar a nós mesmos, crucificar a nós mesmos. Todo o nosso anseio, tudo aquilo que nos faz pecar, colocar os pés da cruz de Cristo Jesus e fala: só o Senhor para me libertar disso, só o Senhor para me salvar, preciso do Senhor. E nós vemos o grande oposto. Enquanto o caminho do ególatra cheira a morte, o caminho vai cheirando sangue e morte até terminar na morte dele. Olha o que nós vemos que acontecia com a igreja. Versículo 24: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A igreja é perseguida, alguns cristãos morrem, mas a igreja continua crescendo. A igreja continua avançando. A igreja, desde o seu nascituro, desde que ela iniciou pelas mãos de Cristo, ela foi perseguida por várias pessoas diferentes, vários estados diferentes, várias facções diferentes perseguiram cristãos, mataram cristãos. E cadê elas? Cadê essas pessoas, essas facções que perseguiram a igreja por tanto tempo? Todas elas pereceram, todas elas morreram, mas a igreja continua crescente, a palavra continua se multiplicando. Irmãos, uma coisa é certa: a igreja vai continuar. A igreja continua viva, pulsante, crescente para a honra e glória de Deus. Não temam a perseguição, porque a igreja prevalecerá sempre. Ai, pastor, mas e se eu morrer por causa disso? A igreja prevalecerá. E saiba, como diz Paulo, para mim, morrer e estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui. Mas se eu estou aqui, eu vou viver para a glória dele. Eu vou fazer a vontade dele. Como Pedro, foi liberto, fala: viu, Deus me libertou, tenho que fazer alguma coisa, não vou ficar aqui esperando para ser preso de novo, para ser morto. Vamos sair, vamos anunciar o evangelho. Barnabé e Saulo, conforme o versículo 25, eles cumprem a sua missão, retornam para Jerusalém, levam João Marcos. O que essa narrativa tem a ver? Enquanto as pessoas morrem por conta da sua podridão, do seu egoísmo, a igreja do Senhor não tem dono, não tem um líder humano. Jesus Cristo é o cabeça, o Senhor é o seu guarda. A nossa função é ir fazendo discípulos, porque a igreja vai continuar. Não para em Paulo e Barnabé, ela continua em João Marcos, Timóteo, Tito, e assim ela continua. Os cristãos não são egoístas para falar: se eu não estiver aqui, essa igreja não anda. Não. O cristão faz discípulos, chama pessoas para estar próximo, porque ele sabe que a igreja continua. Não depende dele. A igreja não depende do pastor, a igreja não depende dos presbíteros, a igreja não depende dos diáconos, a igreja depende de Cristo. Tendo plena consciência disso, nós discipulamos uns aos outros, porque a igreja continua. Nós passamos, a perseguição vai continuar, mas a igreja prevalece. Precisamos trazer mais pessoas para andar conosco, discipulá-las, e a igreja continuar avançando, e sempre crescente, glorificando o nome do nosso bom Deus. Concluindo, irmãos, Barnabé e Saulo são o oposto de Herodes. Enquanto um queria ser exaltado, os dois se esvaziaram de si mesmo, de seus pertences, de honras e de fama. O ególatra constrói um caminho com rastros de sangue e cheiro de morte, mas aquele que deixa o seu ego na cruz e segue a Cristo, ele exala o bom perfume de Cristo. Pare de buscar aprovação, aplausos, honras.
toda a glória, todo o louvor devem ser dados a Deus. Se há alguma coisa boa que Deus deu a você, volte a Ele. Se há alguma coisa maravilhosa que Deus te deu para exercer, eu não estou falando da igreja, irmãos, eu estou falando de toda a sua vida. Eu sou bom nisso, glória a Deus. Que não seja em pecado, tá? Eu sou bom em matar a pessoa. Não, aí não, meu irmão, pelo amor de Deus. Que não seja isso. Que sejam bons atributos, boas características. Eu sou bom em mentir. Não, sai para lá, arreda Satanás. Sai dessa. Nisso não. Mas como Deus tem te abençoado, como Ele tem te fortalecido para viver para a honra e glória dEle? Lembre-se, Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, falando dos 10 mandamentos, Deus fala assim: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus é um Deus zeloso, que não divide a sua glória com ninguém. Deus exige que toda a glória seja dada somente a Ele. Então, quando nós vemos Herodes Antipas querendo trazer para si toda a honra e toda a glória, nós vemos Barnabé e Saulo, logo à frente, no capítulo 14, quando eles curam um homem, a cidade inteira vem aos seus pés, falando: os deuses estão entre nós, e se dobram diante dele. Parou, somos homem que nem vocês, não merecemos nada disso, toda a glória seja dada a Deus. Ele curou, não eu. Ele pode te transformar, não eu. Não olhe para mim, olhe para a cruz de Cristo. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável. Deus é glorioso e Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Irmãos, olhemos para a cruz de Cristo. E na cruz de Cristo nós vemos que nós não temos mérito algum, não temos honra nenhuma. Cristo é todo merecedor. Para concluir, como disse Nicodemos, né? Quando o pastor fala que está concluindo, vai meia hora ainda. Já falei, estou concluindo há um tempo, o pessoal do louvor tudo desceu, eu continuo aqui. Estou terminando já, vocês vêm para frente para pegar o instrumento. Só algumas perguntas para a gente terminar. Deus tem usado sua vida com dons e talentos? Claro que tem, pastor. Tem sim. Deus tem sido bom e tem dado algumas coisas para que eu possa viver. A quem você atribui as coisas boas que você faz? Em nome de quem estão os prêmios na sua estante? Você tem um altar para si mesmo? Quadro de medalhas. Olha como eu sou bom, pastor. Pastor, vai lá em casa. Quero te mostrar como eu sou bom nisso ou naquilo. Às vezes a gente faz isso mesmo. Temos um quadro de honrarias para nós mesmos. É um altar para nós. Aí a gente mostra que a gente é ególatra de verdade. Como lidar com a idolatria do seu próprio eu? Lembre-se, a cruz liberta. A cruz salva. Cristo transforma. Cristo deve ser suficiente para o seu coração. Lute contra a incredulidade, contra a idolatria. Não permita que essas coisas tirem o seu foco da glória de Deus. Lembre-se, Deus é zeloso pela sua própria glória. Não tome para si aquilo que pertence a Deus. Entregue nas mãos deles. Descanse. Que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado e que não seja nós. Seja somente a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar? Senhor Deus, nós, por vezes, nos identificamos como Herodes. Não em matar, prender, perseguir, mas em querer brilhar uma luz para que os outros olhem para nós e nos aplaudam. Em querer tomar honras para nós. Senhor Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Deus Santo, quebra o nosso ego. E faz-nos, ó bom Deus, crer na suficiência da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de Ti, ó Pai. Para que o nosso caminho não cheire à morte. Mas para que ele exale o bom perfume de Cristo, precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para nos colocar em nosso lugar. Saber quem nós somos diante da Tua glória.
simplesmente, ó bom Deus, servos em tuas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, em nosso lar, brilhar a tua luz e devotar toda a glória a ti. Ajuda-nos em nosso trabalho, brilhar a tua luz e devotar a glória a ti. Permita-nos, ó bom Deus, na escola, no ambiente em qual o Senhor nos colocar. Se houver algum elogio, algum aplauso, alguma honra dada em nosso nome, que nós estejamos direcionando tudo isso para ti, ó Pai. Porque é pela tua graça em nossa vida que nós podemos deslumbrar dessas coisas boas. Que tudo que há de nós, que é algo bom, provém de ti. Assim reconhecemos, ó bom Pai, que todo dom perfeito, toda dádiva vem de ti. E a ti nós devotamos, a ti nós glorificamos. Esvazia-nos de nós mesmos e preencha-nos de Cristo. Faz, ó bom Deus, com que a tua igreja não reclame para si honra e glória, mas que a tua igreja lembre-se a cada dia que é instrumento nas mãos do Redentor. Use a tua igreja e fortaleça a nossa vida em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.